41. O Senhor manda Jacó voltar para Canaã, e Jacó parte em segredo. Labão o persegue. Eles resolvem suas diferenças e fazem um convênio de paz. Labão abençoa seus descendentes, e ele e Jacó se separam. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai obteve ele toda essa glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: retorna à terra dos teus pais, e à tua parentela, e a eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos pariam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos pariam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai, e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos, e vi em sonhos, e eis que os machos, que cobriam as ovelhas, eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos, e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vi tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra, e retorna à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos, e consumiu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelôs, e levou todo o seu gado, e todos os seus bens, que havia adquirido, o gado que possuía, que obtivera em Padã Arã, para ir a seu pai Isaque, à terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e dirigiu-se à montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e perseguiu-o no caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, num azonho à noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal Labão, pois alcançou Jacó, e armara Jacó a sua tenda na montanha, e armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente, e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora agiste, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó, e disse a Labão: por que temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas? Com quem achares os teus deuses, esse não viva, identifica diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou, e saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo,
e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó, e contendeu com Labão, e respondeu Jacó, e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos, e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu a despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Eu era de dia consumido pelo calor, e de noite pela geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Eis que estive 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário mudaste 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora com mãos vazias. Deus atentou para a minha aflição, e para o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão, e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu, e que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos, que elas deram à luz? Agora, pois, vem e façamos uma aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e erigiu-a por a coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão a Jegar-saduta, porém, Jacó chamou-o Begaliede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e entre ti, por isso se chamou o seu nome Galiede, e Amispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei deste montão para o teu lado, e que tu não passarás deste montão e desta coluna para o meu lado, para mal. O Deus de Abraão, e o Deus de Naor, o Deus de seu pai julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos, e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. E esse foi o 31º capítulo de Gênesis narrado. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like que é muito importante pra gente. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder e siga nosso Instagram Fé de Milagres. Deus abençoe a todos.